Vou direto ao ponto. Eu sei que nas redes sociais, de um lado tá um clima muito festivo de já foi preso, acabou, Bolsonaro já foi preso na Austrália, esse tipo de coisa. E do outro lado tá um clima de revolta, das pessoas não acreditarem no que está sendo amplamente divulgado pela imprensa, de abraçarem narrativas e de repetirem discursos muito bizarros do tipo, eu vou te falar, um amigo meu veio e falou assim, é um crime fazer um plano. Pois é, olha que loucura, né? Mas ainda o fato que é muito cedo ainda para qualquer uma das duas coisas, porque não é a primeira vez que Jair Bolsonaro é indiciado, esse é o terceiro indiciamento do ano. Vamos relembrar que ele já foi indiciado por conta da falsificação do certificado de vacinação da Covid. Gente, sério, é muito bandido rastaquera, né? E também foi indiciado por conta da questão das joias que foram recebidas como presente enquanto ele era presidente e resolveu passar as joias nos cobres, como diria a minha falecida avó. E esse é o terceiro indiciamento. E é o mais grave, porque a gente está falando de uma ruptura, uma tentativa, um plano de ruptura do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado. A gente está falando de organização criminosa. São esses três crimes pelos quais Bolsonaro está sendo indiciado agora. É grave, gente, é grave. Eu me senti numa republiqueta qualquer, lendo as notícias hoje, e pensar que realmente esse ex-presidente, esses generais, esse bando de milico teve a audácia, a petulância, a arrogância de pensar que eles teriam a força para dar um golpe no Brasil. Ainda é cedo para comemorar qualquer coisa para as pessoas que estão já comemorando, Bolsonaro preso, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, mas porque, inclusive, existe um ritual previsto na Constituição que qualquer pessoa que é indiciada tem direito a se defender. E, na verdade, não é nem momento de defesa, né? Porque tem um indiciamento. Vocês que devem estar acompanhando as notícias o dia todo, que eu sei que vocês acompanham muito as notícias sobre política, aliás, quem não está vendo, né, o que está acontecendo? Vocês devem ter visto. Teve o indiciamento que é nada mais do que a Polícia Federal falar, olha só, teve um crime. Tá aqui, foram essas pessoas que cometeram esses crimes. Depois tem que ter uma denúncia, que é uma peça de acusação formulada pelo Ministério Público, né? A PGR vai decidir se faz essa acusação, se arquiva o caso, se pede mais investigações. Aí o Supremo vai receber essa acusação e tornar réus esses acusados, que vai ter uma etapa aí vai ter audiência, interrogatório, essas diligências normais que acontecem. Só depois é que se abre um espaço para os últimos requerimentos, alegações finais e tal. Aí que vai ter o julgamento, vai ter o processo, a corte vai dizer se são culpados ou não, né? Se vão ser presos, pode até, de repente, a STF decidir que eles podem fazer prestação de serviços comunitários ou pagarem uma multa. Já pensou? Todo esse furdunço, tudo isso, e de repente a gente vê Bolsonaro e os milicos pagando uma multa e prestando serviços à comunidade. Mas enfim, é todo um processo que é longo, que obedece aos ritos que estão previstos onde? Na nossa Constituição. Nossa Constituição que garante às pessoas que enfrentam qualquer tipo de acusação poderem se defender. E o Bolsonaro e esse bando de milico que está sendo indiciado agora tem esse direito justamente porque vivemos num Estado democrático de direito.
Olha que loucura. Exatamente esse Estado democrático de direito que eles queriam derrubar, que eles queriam tirar. Justamente esse Estado democrático de direito, o qual eles queriam restringir a todas as pessoas, aos 200 milhões de brasileiros, né? Eles é que queriam dar as cartas ali. E eu tô muito revoltada, muito revoltada. A gente já sabia que isso estava acontecendo, acho que está mais do que... tem mais do que provas suficientes. Eu acho que uma pergunta que as pessoas faziam muito: por que o Bolsonaro ainda não está preso? Por que o Bolsonaro ainda não está preso? Porque a gente tem esse rito, né? A justiça brasileira tem esse rito e deve ser respeitado. Esse ritual todo no qual as pessoas têm o direito de se defender, no qual as pessoas têm o direito de mostrar que não são culpadas. E isso precisa ser, inclusive no caso desses golpistas, isso precisa ser respeitado. Mas eu vou dizer para vocês qual foi o gosto que eu senti hoje ao ler as notícias de manhã. Eu não sei como é que caiu para vocês. Eu senti um gosto amargo de revolta, porque em 2024, terceira década do século 21, a gente está falando em golpe de Estado, a gente está falando em ruptura institucional, a gente está falando em gente planejando contra as instituições. É muito revoltante. Eu tenho 52 anos e eu era adolescente quando o Brasil passou por aquele processo de redemocratização. Eu ainda tenho uma memória boa, apesar de ser muito jovem na época, da campanha das diretas já, da campanha da Constituição, daquilo tudo que aconteceu em 1988, da primeira eleição que a gente teve direta, depois tudo que a gente passou, todo esse processo que o país teve que passar como sociedade, tudo que foi discutido de lá para cá, entender o que foi aquela anistia lá atrás e o preço que a gente está pagando hoje por essa anistia. O preço por não ter responsabilizado esses mesmos militares que estão tentando dar um golpe agora, que tentaram dar um golpe agora, essa mesma classe, de não ter responsabilizado essa mesma classe lá atrás, para que isso não se repetisse agora. Eu não acredito que a gente está falando de tudo isso, porque a gente teve que revisitar tudo isso ao longo dessas últimas décadas. A gente teve que falar sobre perseguição, sobre perda de liberdades, sobre tortura, sobre gente presa, sobre gente que foi morta, sobre gente desaparecida. E de repente a gente tá com essa nuvem de novo na cabeça. A gente tá com esses fantasmas todos muito vivos no nosso cotidiano. Isso não deveria ser desse jeito. Então, assim, por um lado, eu falei assim, finalmente a gente tá vendo esse sujeito e todos esses outros sujeitos serem indiciados. Então, por um lado, você fica pensando, as instituições estão funcionando, mas por outro lado, assim, é muito revoltante, gente, a gente tá falando sobre isso. Eu tô muito revoltada, eu não sei qual é o sentimento de vocês. A arrogância, a petulância desse cara que foi presidente do Brasil, de tratar o país como se fosse o quintal da sua casa, de tratar o país como se fosse a casa dele lá em Angra dos Reis, onde ele faz o que ele quer. Esse gosto amargo, azedo que fica ao ler esse tipo de notícia e entender tudo isso que a gente está vivendo como sociedade, me atinge de diversas formas. Me atinge como pessoa, me atinge como cidadã,
me atinge como profissional. Como pessoa, pelas razões que eu já falei para vocês, porque eu nunca imaginava a essa altura da vida estar falando sobre esse tipo de assunto. Eu imaginei que a gente ia estar vivendo numa democracia mais madura, mais robusta, com os alicerces muito firmes. Como cidadã também é péssimo, porque nos atinge como sociedade, né? A gente vê que parece que tudo é muito frágil. Todas essas lutas que a gente tem tido nas últimas décadas, parece que tá tudo muito por um fio. E o dia de hoje me fez lembrar de uma música do Aldir Blanc, muito famosa na voz da Elis Regina, talvez a maioria de vocês conheça por ela, que é O Bêbado e o Equilibrista. E eu aprendi a letra dessa música muito antes de entender o significado dela. Minha mãe cantava pra lá e pra cá, ela era muito fã da Elis Regina, e eu tô contando isso pra vocês agora e eu tô lembrando da minha mãe andando pela sala e cantando essa música, eu ainda muito criança, também já cantando a música junto, mas sem entender o significado dela. E eu vislumbrava a esperança na corda bamba de Sombrinha, torcendo para que ela não caísse, não se machucasse no chão. A esperança da música para mim era uma pessoa. Essa coisa na mente, né, de crianças. Talvez, enquanto eu cantava aquilo, eu imaginava a minha mãe, achava que a minha mãe era a esperança, dançando tão linda naquela corda bamba. Sem imaginar que corda bamba era essa que a Elis Regina estava se referindo. E é isso, eu passei a infância numa ditadura, eu cheguei na adolescência numa redemocratização, e foi só na minha adolescência que eu entendi do que a gente estava falando quando falava dessa esperança na corda bamba. Foi quando eu entendi que a esperança éramos todos nós, brasileiros, que viviam sob uma ditadura. E nesse momento da minha adolescência, eu achava que aquele Brasil do futuro, do austríaco Stefan Zweig, eu não sei se eu estou falando o nome dele direito, que esse Brasil do futuro tinha chegado. E aí a gente chega no século XXI, a gente tem de novo todos esses assuntos sobre ditadura, sobre golpe militar, e eu percebo que esse futuro não chegou ainda. Quando a gente começa a falar de novo sobre tudo isso, eu sinto como se essas 3 décadas tivessem sido uma farsa. A estabilidade econômica, a diminuição da desigualdade social, investimentos, geração de empregos, tudo isso que a gente tem discutido, parece que são coisas menores até. Porque, de uma certa forma, eu me sinto de novo em cima dessa corda bamba, com esses militares, com esse presidente golpista nos rondando com todas essas ameaças que foram muito reais. Ameaças que só não se concretizaram porque essa gente é muito incompetente, muito incompetente. Porque se fosse um pouquinho mais competentes, talvez eu nem estivesse gravando esse vídeo hoje. Num dia como hoje eu lembro do Ulisses Guimarães, no dia que nós, como país, abraçamos uma nova Constituição. Eu me lembro dele falando: nós temos nojo e ódio da ditadura. É isso que eu sinto num dia como hoje. Mas num dia como hoje eu também acho que a nossa democracia ganhou um suspiro, conseguiu se equilibrar de novo nessa corda bamba. Porque a gente não pode nunca, de jeito nenhum, deixar que a esperança morra. Gente, uma grande notícia aqui. O Meio Premium traz conteúdos exclusivos da
PBS. E o primeiro documentário já disponível em nosso streaming chega no momento de grande apreensão. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, agora tem uma posição de influência no governo americano. Como chegamos a esse ponto? Elon Musk, a tomada do Twitter, é um documentário que detalha o início dessa trajetória. A compra do Twitter, agora rebatizado de X. Musk tomou posse de uma das redes sociais mais poderosas do mundo e passou a usá-la cotidianamente para impulsionar os seus próprios interesses. E agora, o que mais está por vir? Confira o trailer dessa história reveladora e assine o Meio Premium para assistir esse e muitos outros conteúdos exclusivos. Elon Musk has one rule: never be constrained by the rules. He considers that internet world a battleground where anything is fair game. I thought he'd be a good owner. I thought he could get stuff done. Since Musk took over, what would you say your main findings have been? Number one, I would say harassment has increased. I really can't emphasize this enough. We must protect free speech. Define free speech. Where are the limits and what are the trade-offs?